Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhora relatora, cumprimento também o secretário Regis Dudena, que comparece a essa CPI para trazer alguns esclarecimentos que são importantes acerca desse tema. Eu começo, secretário, lhe fazendo uma pergunta muito objetiva e depois eu vou passar aqui a um conjunto de outras que fiz a partir dos depoimentos que nós já tivemos, a partir do acesso a documentos que nós já conseguimos acessar. Ainda é um universo obscuro, mas boa parte está, inclusive, publicado. Mas eu lhe pergunto, Vossa Senhoria pode afirmar, diante dessa CPI, que a secretaria que Vossa Senhoria representa e Vossa Senhoria, como secretário, está cumprindo a lei que trata dos jogos? Estou plenamente convicto disso, senador. Está cumprindo a lei? Está cumprindo o regulamento que também foi feito pela Secretaria de Vossa Senhoria? Só para eu entender, o senhor menciona qual regulamento? Eu estou perguntando. Nós temos a lei, nós temos uma medida provisória convertida em lei e temos algumas portarias de regulamento que a sua secretaria editou. Eu estou lhe perguntando objetivamente, Vossa Senhoria pode afirmar que está cumprindo a lei? Sim, posso afirmar. E os regulamentos? Sim, posso afirmar. Ok. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência, eu coloquei alguns vídeos aqui na nossa secretaria, eu pediria que a gente apresentasse a essa CPI nesse momento. Casas de bets vão acabar? O setor de aposta aguardava regulamentação desde 2018 e agora o governo federal está trabalhando para colocar a casa em ordem. Fique ligado que o Ministério da Fazenda publicou uma lista de sites de bets que estão autorizados a atuar no Brasil neste primeiro momento até o final de dezembro de 2024. Então, atenção! Os sites que não estiverem nesta lista estarão ilegais e vão ser derrubados no dia 11 de outubro. Se você tiver dinheiro em algum site que não esteja na lista, entre na plataforma e retire seu dinheiro até o dia 10 de outubro. Mesmo após essa data, as empresas continuam obrigadas a garantir meios para você resgatar o dinheiro depositado. Mas não perca tempo, saque logo seu dinheiro, porque esses sites não vão mais funcionar. O governo do Brasil segue trabalhando para garantir mais segurança para o povo brasileiro. Eu pergunto ao secretário, quem fez essa propaganda? Provavelmente a área de comunicação do Ministério. Não posso afirmar, mas aparentemente a área de comunicação Vossa Senhoria está afirmando nessa CPI que essa propaganda é do governo federal. Não, eu não sei porque eu não conheço, senador. Eu precisaria ir e ter certeza. Eu não posso afirmar de que é. Vossa Senhoria quer dizer que esse material é fake, é uma produção? Eu só não conheço o material, senador. Só isso que eu não posso. Então eu vou pedir para colocar o segundo vídeo. De repente a memória é melhor. Vossa Senhoria tem conhecimento desse vídeo? Não, senhor. Também não? Que interessante. Esses vídeos estão publicados no portal do governo federal. É propaganda oficial do governo tratando do ambiente de apostas, desse ambiente que a sua secretaria está regulando. Vossa Senhoria vem a esta CPI e diz que desconhece a propaganda oficial. Vossa Senhoria, agora há pouco, questionado aqui sobre a propaganda, tergiversou, mas quem está fazendo a propaganda, inclusive afirmando em propaganda sobre a autorização para a operação, é o governo de Vossa Senhoria. É o governo federal que está dizendo isso. E dizendo isso, estimulando quem ainda não adotou as medidas para poder estar dentro desse arcabouço legal, desse ambiente legal, que o faça, dando prazo certo, prazo determinado. E ali dizendo claramente, plataformas
já autorizadas. Autorizadas por quem? Quem é que autorizou essas plataformas a operar no Brasil? Se me permite, senador, a resposta objetiva que eu posso lhe dar é que é um termo mal usado pela comunicação. Eu não tenho dúvida de que... A senhoria está desautorizando. O que eu estou dizendo é que o uso da palavra autorização ali, do ponto de vista técnico-jurídico, está equivocado. Se isso foi utilizado pela comunicação do Ministério, está equivocado. Mas se essa propaganda está no ar ainda. Nós iremos procurar essa propaganda e iremos derrubar, se for necessário. Senhor presidente, eu vou depois encaminhar um requerimento para solicitar formalmente, mas eu já peço a inclusão no acervo probatório da CPI do material que foi, inclusive, publicizado no âmbito da CPI. Eu acho que não há, embora o secretário esteja dizendo que não pode afirmar sobre a autenticidade da origem, mas é só entrar na plataforma do governo, nos sites do governo, e essa propaganda ainda está lá. Mas eu queria fazer algumas perguntas, até em face do que Vossa Senhoria já trouxe para esta CPI no dia de hoje. Algumas perguntas eu vou repetir, porque a resposta de Vossa Senhoria ela deve merecer alguns questionamentos dentro da perspectiva de análise que faço nesse momento. Eu queria saber de Vossa Senhoria como foram preparadas as portarias regulamentadoras da exploração de apostas de cota fixa no âmbito federal. Existe um grupo de trabalho, existe uma área técnica com estudos, com elementos técnicos que embasaram isso? Pergunto mais. Vossa Senhoria é quem a subscreve, obviamente, como secretário, mas pergunto, foi quem elaborou essas portarias, supervisionou? Poderia explicar à comissão como se deu a edição dessas referidas portarias? Sim, posso, sobretudo a partir da minha chegada em abril. As temáticas de aposta e regulação de apostas no Brasil são uma grande novidade do ponto de vista regulatório. O que foi feito foi a constituição de uma secretaria com competência específica para a regulamentação, foi havendo uma formação do corpo de servidoras e servidores que estavam à disposição da secretaria, e nós temos a secretaria estruturada em 4 áreas, por assim dizer. O gabinete, onde fica a área de normatividade e jogo responsável, mais 3 subsecretarias relacionadas à atividade de autorização, de monitoramento e fiscalização e à atividade de ação sancionadora. Tem estudos técnicos? Nós temos muitos estudos avaliados, nós temos as notas técnicas que levaram, nós fizemos muita busca de experiências internacionais para chegar a cada uma dessas normativas. Lembrando que aqui nós temos 2 desafios. Um desafio que é o fato de ser algo novo, e um segundo desafio que é o fato... Não tão novo assim, porque está desde 2021. Desde 2018, né? Desde 2000. Bom. Mas o que nos cabe aqui é a partir, pelo menos na pessoa física, a partir de abril, mas antes disso, desde que o governo assumiu em 23. Ok. Eu lhe pergunto, bom, então, tem estudos técnicos, é isso que Vossa Senhoria está afirmando? Inclusive com validação desses textos normativos pelo jurídico do Ministério da Fazenda. Eu lhe pergunto, eu gostaria, Vossa Excelência, Vossa Senhoria se compromete com esta CPI a encaminhar a esta CPI esses estudos técnicos, essas notas, esses pareceres que instrumentalizaram essas portarias? Me comprometo. Eu agradeço Vossa Senhoria, senhora Presidente, se possível, da mesma forma que fizemos na sessão anterior, consignasse um prazo de 5 dias para que o secretário pudesse fornecer a essa CPI esses documentos. Bom, em relação a esse assunto ainda, segundo o artigo 9º, parágrafo único da Lei 14.790 de 2023, o Ministério da Fazenda estabelecerá condições e prazos não inferiores a 6 meses para adequação das pessoas jurídicas que estiverem em atividade, às disposições desta lei e as normas por ele estabelecidas em regulamentação específica. Qual a interpretação do senhor e da SPA acerca dessa previsão legal? A interpretação feita pela SPA com suporte, inclusive, no jurídico do Ministério da Fazenda, é de que há uma determinação legal
de um período de adequação, como o texto sugere, não inferior a 6 meses, para adequação tanto à lei quanto aos atos normativos e infralegais praticados pelo Ministério da Fazenda. Mas que tipo de adequação esse período aqui se estabelece? Eu quero saber a interpretação de Vossa Senhoria e da SPA quanto ao conteúdo normativo, quanto ao conteúdo legal. Qual é a interpretação do ponto de vista do que quer dizer esse artigo? Que comandos legais específicos dessa legislação, comandos normativos e específicos setoriais decorrentes da regulação dessa lei que forem feitos pelo Ministério da Fazenda não podem ter a sua vigência imediata e sim devem guardar um período de adequação não inferior a 6 meses. A forma, prazo a ser determinado pelo Ministério da Fazenda. Nós temos uma dimensão temporal de 6 meses no mínimo, de um período de adequação. Temos uma competência atribuída ao Ministério da Fazenda como órgão regulador que vai dizer sobre esse prazo e vai dizer sobre a quem se aplica esse regulamento. E nós temos uma dimensão objetiva que é a lei e os atos normativos dela decorrentes. Por isso que eu mencionei mais cedo que, por exemplo, legislação extravagante que não tem a relação direta com a Lei 14.790, leia-se, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, continua sendo vigente em sua plenitude. A interpretação de Vossa Senhoria e da SPA de que o referido artigo 9º, parágrafo único da Lei 14.790, corresponderia a um período de graça, não seria o equivalente a reconhecer aqui renúncia fiscal? Não. Mas Vossa Senhoria considera juridicamente que esse período é um período de graça? Do ponto de vista da regulamentação setorial, é um período de graça. O que significa isso? Que as regras específicas de regulação do setor, previstas na 14.790, as regras específicas do setor previstas nas portarias, nos atos infralegais do Ministério da Fazenda, esses não têm a sua vigência plena por força de uma restrição trazida pelo parágrafo único do artigo 9º. A legislação penal, a legislação tributária, não se confunde com a legislação regulatória setorial. Então, o que seria o período de graça, na visão de você? Porque na prática é isso que está acontecendo. Então, o que eu posso dizer do ponto de vista das competências do Ministério da Fazenda é que a lei, ao regrar, por exemplo, a Constituição no Brasil, a regrar, por exemplo, restrições de como se dá a interação de apostadores com casas de apostas, a nossa regulamentação, ao trazer regras específicas para como esses contratos possam se dar, com direitos e deveres, com respeito ao jogo responsável, esse escopo normativo que é próprio da regulação setorial tem, por força do parágrafo único, artigo 9º da lei, um período em que a sua exigibilidade não se dá plenamente. Mas eu confesso que agora eu não entendi a explicação de Vossa Senhoria, eu vou lhe dar a oportunidade de explicar novamente. Vossa Senhoria diz que, do ponto de vista regulatório, a interpretação é essa. Há um período aqui, uma espécie de vacácio, um período de graça. Mas excetua o aspecto tributário. Essas empresas estão recolhendo tributos nesse período? Então, só para ficar claro, eu não estou excetuando o tributário, estou excetuando o regulatório. Na verdade, a exceção se dá para o regulatório. Sim, mas o regulatório, qual é a consequência do regulatório com relação à questão tributária? A questão tributária é, uma vez incorrido em fato gerador do ponto de vista tributário, esse fato gerador tem que ser tratado então, como tal. O que Vossa Senhoria está dizendo é que o governo ainda não criou essa condição para gerar o fato gerador, para fazer surgir o fato gerador. Aqui, por conta da forma como a legislação foi tratada, nós temos ainda dificuldade de ter plenamente o conhecimento de quem são os devedores de questões tributárias. Mas o governo, na propaganda, está dizendo que ele autorizou essas empresas de jogos a operarem no Brasil. Só para ficar claro novamente, ainda que claramente, se uma vez sendo esse vídeo de fato da comunicação do Ministério da Fazenda, isso tem um erro técnico, não se trata de autorização. Secretário, com todo respeito, não se trata de erro. Vou pedir para colocar um outro documento
que está ali na... Para que Vossa Senhoria tem... Assim, não dá para negar os fatos e as evidências. Não, isso é fato público. Aqui está esse documento. Esse Vossa Senhoria conhece ou não? Sim, esse é de competência do Ministério da Fazenda. Pessoas jurídicas em atividade que apresentaram requerimento de autorização ao Ministério da Fazenda até 17 de setembro de 2024, com respectivas marcas e domínios de internet que poderão explorar. Isso. Esse poderão aqui, ele aponta para o futuro ou para o presente? Ele aponta para um regime jurídico específico decorrente do parágrafo único previsto no artigo 9º da Lei 14.790, que determina que, num período de adequação, essas empresas poderão explorar atividades. Isso não se mistura, do ponto de vista do direito administrativo, com o estatuto autorização. Por isso que, uma vez sendo identificado um erro na comunicação, isso tem que ser corrigido de imediato. O que, no nosso ato, onde aponta quais são as empresas que poderão explorar, ela está fundamentada no parágrafo único, artigo 9º da Lei 14.790 e na nossa própria portaria, que estabelece o regramento tanto do autorização quanto desse período de adequação. Lembrando que foi uma portaria também da Secretaria que estabeleceu as regras para que essas empresas, no período de adequação, sejam reconhecidas exclusivamente como aquelas que pediram autorização nesse período. Você teria como declinar, ler, mostrar, apresentar para a comissão algum documento, algum dispositivo legal que trata desse período de adequação nessa extensão? O artigo 9º, parágrafo único. O artigo 9º não trata disso, longe disso. Com todo respeito à Vossa Senhoria. Com todo respeito à Vossa Excelência, é assim a nossa interpretação. Coloque assim o próximo. Eu vou lhe perguntar sobre isso objetivamente logo a seguir. O próximo documento. Essa página Vossa Senhoria conhece, não? Aparentemente é uma página do Ministério da Fazenda. O que está escrito ali? Fazenda. É o ministério que Vossa Senhoria trabalha. A Secretaria de Vossa Senhoria está nesse ministério. Fazenda divulga lista de bets, o quê? Não, de novo, é um erro técnico. Mas esse governo comete muito erro. Vossa Senhoria não acha? Tudo para esse governo é erro, é equívoco. Agora, não é equívoco a renúncia bilionária que o Ministério da Fazenda está praticando com relação à sua negação fiscal, com relação à renúncia de receita. Aí não é erro. Aí é uma derivação do comando legal. O que Vossa Senhoria está dizendo aqui, e isso é grave, senhor presidente, é que o parlamento criou um normativo que abre mão de receita. É isso que Vossa Senhoria está dizendo aqui no âmbito dessa... Não, se Vossa Senhoria está dizendo que o artigo 9º, ele trata de um período de isenção ou de imunidade temporal... Mas não foi isso que eu disse, senador. Mas é isso que Vossa Senhoria está afirmando? Não, de forma alguma. Então reinterprete, por gentileza, o artigo 9º. Eu posso reinterpretar quantas vezes Vossa Excelência precisar. O artigo 9º, eu vou pedir que deixe. Ele trata expressamente de um período de adequação das regras regulatórias. Incluindo a renúncia de receita? Não tratei em momento algum e não é a interpretação da Secretaria de Prêmios e Apostas de que há uma renúncia de receita determinada. O que há é um período de adequação determinado pela lei, pelo Congresso Nacional, para que a plenitude da regulação setorial não seja exigida no período de 6 meses. Mas, secretário, na prática, o que significa isso? Significa que, uma vez a lei tendo sido sancionada em dezembro e a necessidade de uma regulação por comando legal que gerou todas essas portarias que apresentei anteriormente, a plenitude da vigência dessas portarias para as empresas que atuam no setor se inicia num momento futuro de 1º de janeiro do próximo ano. Adicionalmente, senador, se me permite, este período de adequação e, sobretudo, os anos anteriores em que o Estado brasileiro não fez qualquer movimento de controle dessas empresas, esse período anterior nos coloca numa situação de dificuldade de vida real, de cobrança desses impostos de pessoas que auferiram renda. O que nós estamos fazendo é correndo atrás de um prejuízo de anos de inação para regular esse setor e, a partir do dia 1º de janeiro, temos, enfim, completo controle de quem são essas empresas, como prestam essas atividades e quais são todos os seus deveres que deverão ser cumpridos para a permanência nessa atividade no Brasil. É esse o esforço que a Secretaria de Prêmios de Apostas e que o Ministério da Fazenda tem feito desde que assumiu. Secretário, Vossa Senhoria faz um esforço muito grande para tentar justificar aquilo que é óbvio.
O Ministério da Fazenda autoriza e faz propaganda e faz publicidade dessa autorização das bets no Brasil. Ele divulga a lista das bets no Brasil em campanha publicitária. Eu poderia colocar para Vossa Senhoria aqui dezenas de publicações, mas eu acho que Vossa Senhoria já até cansou de negar que a fonte é o governo federal, porque eu estou trazendo o site do próprio governo federal. Mas eu poderia trazer aqui para Vossa Senhoria matérias divulgadas nos grandes veículos de comunicação no Brasil com o mesmo desenho, como se fosse uma peça publicitária do governo, e fazendo essa mesma afirmação. É o governo divulgando lista oficial de bets autorizadas. E aí? Novamente, senador. Autorizadas, mas que não arrecadam, que não pagam impostos. E aí Vossa Senhoria está dizendo, aí não tem outro meio termo. Ou Vossa Senhoria vai dizer que o legislador quis criar um ambiente de isenção ou imunidade temporária, ou então o Ministério da Fazenda está praticando crime de renúncia fiscal. Não tem outra alternativa. Existe. A alternativa é a leitura... Você me permite, só para corroborar com Pois isso, não, presidente. só me tire uma dúvida. Você tem essa lista de autorizados. Algumas empresas autorizadas, inclusive, nem pagaram outorga ainda, não é? Não é isso? Então, eu só quero reiterar, presidente, Pois aqui não. que... inclusive, peço a Vossa Excelência, caso tenha outros erros na nossa divulgação, que, por favor... Vossa Senhoria faça-nos considera isso chegar. erro? Eu considero o uso da palavra autorizado com Mas está em certeza um todas erro. as peças do Não governo. acredito que esteja, senador, Eu vou com repetir todo os respeito. dois vídeos. Não, eu entendo, uma vez sendo esse texto de fato do Ministério da Fazenda, se assim está errado. Não tenho dúvida nenhuma em relação Elas não estão ao uso- autorizadas? O uso da palavra autorizada do ponto de vista do direito Não, eu administrativo... quero objetivamente, essas bets estão autorizadas ou não O autorizadas? conceito de autorizado que Vossa Excelência usa é o conceito do direito administrativo de autorização? Não, Secretário, elas não estão. Vamos falar o português claro. Elas estão autorizadas ou não? Se o conceito é de autorização previsto na lei como um estatuto do direito administrativo, não, porque elas estão num período Então elas de... estão ilegais. Não, também não, por força do parágrafo único do artigo 9º. Existe, senador, se me permite, o direito tem o seu linguajar técnico que traz possibilidade de distinção entre o que é uma autorização para fim de direito administrativo e o que é uma empresa que está atuando legalmente no seu período de adequação por força de um artigo legal, artigo 9º, parágrafo 1. Nós entendemos que essas empresas que estão no site do Ministério da Fazenda, e assim fizemos, para proteger os apostadores, nós restringimos apenas aquelas empresas Vossa que Senhoria estão... fez para proteger os apostadores ou os donos dos sites de aposta? Não, nós fizemos única e exclusivamente para proteger os apostadores. Mas como é que por Vossa conta- Senhoria pode dizer que está protegendo os apostadores com empresas, plataformas que estão ancoradas em paraísos fiscais? O ponto aqui é, durante este período de adequação, trazido no parágrafo único do artigo 9º, que fala que essas empresas podem continuar atuando no Brasil neste período de adequação, ou seja, por força legal, não havia a exigência de constituição no Brasil para que essas empresas continuassem atuando. Por força, A lei desse permite, aí eu lhe dispositivo- pergunto, objetivamente, porque aqui, enfim, o assunto é simples, não precisa de complicar, não precisa de conceituação e nem de filigrana jurídica. Ele pergunta objetivamente, a lei permite que essas empresas constituídas em outros países, em paraísos fiscais, possam operar no Brasil? Só um reparo antes de responder, filigranas jurídicas é do que se trata quando a gente está interpretando uma lei. Não, mas eu estou lhe perguntando objetivamente, se a lei autoriza ou não. Não, o uso da palavra autoriza que Vossa Excelência usa me parece equivocado. Não. A lei permite que, no A lei âmbito da permite? sua legalidade, durante este período de adequação, essas empresas atuem no Brasil. Isso é Secretário, qual o artigo da lei? parágrafo único do artigo 9º da Lei Não, secretário, com 14.790. todo respeito, Vossa Senhoria está dando uma interpretação que nem o próprio governo de Vossa Senhoria aceita e acata. E eu vou ler o parecer já para Vossa Senhoria. Dizer que o legislador brasileiro, por isso eu estou dizendo a Vossa Senhoria, e é
e é preciso que Vossa Senhoria tenha cuidado com as afirmações que faz no âmbito de uma CPI, Vossa Senhoria está terceirizando para o Congresso Nacional duas situações que são gravíssimas. Aí, quando eu questiono, Vossa Senhoria retira a afirmação. O Congresso legislou para autorizar sonegação fiscal? Senador, eu vou repetir mais uma vez a explicação da nossa interpretação do parágrafo único. Simples, sim ou não? Não. O Congresso brasileiro autorizou na legislação a operação no Brasil de empresas, de plataformas ancoradas no exterior, em paraísos fiscais? No período de adequação, sim. O Parlamento autorizou isso? É o que diz o parágrafo único do artigo 9º da Lei 14.790, senador. Bom, secretário, então o Ministério da Justiça elaborou um parecer técnico, nota técnica número 6 de 24, Vossa Senhoria conhece? De cabeça eu não vou saber dizer, Excelência. Em que o Ministério da Justiça opinou que a interpretação literal do parágrafo único do artigo 9º da Lei 14.790 de 23, que permite às empresas se adequarem em prazo de 6 meses, é despropositada. É o vosso governo dizendo, Ministério da Justiça. E fere todas as regras basilares da hermenêutica jurídica. É o Ministério da Justiça do seu governo. Não é razoável, tampouco racional. Do ponto de vista hermenêutico, a interpretação desses termos aqui não são muito cordiais. Que se entenda que a mesma lei que não admite a bonificação, porque esta gera vício e dependência, a tolere por 6 meses para que as empresas possam se adequar à vedação legal. Isso pressuporia o absurdo hermenêutico de se fixar a compreensão de que em 6 meses ninguém se vicia. E essa é a compreensão de Vossa Excelência, Vossa Senhoria? De que em 6 meses não se vicia, não seria o suficiente para viciar uma pessoa e por isso justificaria esse vacácio, esse lapso temporal? Não, a minha interpretação é a interpretação de que o parágrafo único do artigo 9º determina um período de adequação para que as regras específicas desse setor... Senador, eu precisaria ler o texto como um todo. Eu precisaria ler o texto como um todo. O que eu posso dizer é que no âmbito da nossa competência, que é de regulação do setor de prêmios e apostas, a interpretação é de que o parágrafo único do artigo 9º da Lei 14.790 traz um período em que a exigibilidade das regras específicas do setor só se dê a partir de um momento futuro. Eu estou preocupado com o depoimento de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria está dizendo que não conhece esse documento. Vossa Senhoria é o secretário da pasta que cuida da regulação. O Ministério da Justiça faz um parecer com fundamentos jurídicos e com uma abordagem que, assim, não é a abordagem mais usual para tratar, inclusive, alguém que é parte do mesmo governo. Porque quando ele usa os termos que usa aqui, não é razoável, tampouco racional. Vossa Senhoria está dizendo que não conhece esse documento. Eu não disse que eu não conheço. Eu lhe pergunto, então, os regulamentos, as decisões que Vossa Senhoria adotou no âmbito da Secretaria, elas foram instruídas por parecer da Advocacia Geral da União? Todos eles, senador. Parecer da PGFN? Sim, a PGFN é um órgão da Advocacia Geral da União que não, eu representa... lhe pergunto se a PGFN, porque aí é a questão fiscal. Não necessariamente, senador. A PGFN é também responsável pelo consultivo do Ministério da Fazenda. Houve manifestação da PGFN? Em todas as portarias, senador. Reconhecendo que não há, nesse momento, cabimento para, uma vez autorizadas, como diz o governo, cobrar imposto, pagar imposto? De novo, se me permite, senador, há uma confusão na sua fala, tanto no uso da expressão autorização, que não foi... fazendo confusão. Que não foi, de fato, do ponto de vista jurídico, o que o Ministério da Fazenda fez. Existe sim, e aí é o nosso lado da falha de comunicação, de utilizar equivocadamente a expressão autorização. Adicionalmente, como eu
tentei deixar claro aqui, o âmbito de interpretação do parágrafo único do artigo 9º, ele é restrito às questões de natureza regulatórias e não se misturam, por exemplo, com questões penais, com questões de defesa do consumidor, com proteção de criança e adolescente e também com fiscal. Não se trata, não é âmbito de competência da Secretaria, não é o nosso âmbito de atuação tratar sobre qualquer renúncia fiscal. Nós nunca entendemos assim. A quem cabe isso? Cabe, sobretudo, à Receita Federal do Brasil. Bom, então Vossa Senhoria está afirmando a esta comissão que a Receita Federal ela está se omitindo ou o Ministério da Fazenda, que é o ministério onde está ancorada a Receita Federal, determinou que houvesse esse período onde essas empresas não teriam a obrigação de arrecadar para a União. Ô, senador, É a Receita que está renunciando aqui? não existe nenhum ato do Ministério da Fazenda falando de renúncia fiscal, senador. O que há é uma dificuldade gerada pelo período de mora de identificação de quem são os devedores tributários. E isso está sendo endereçado pelo Ministério da Fazenda, especificamente pela Receita. Isso não se mistura com o âmbito de competência da Secretaria de Prêmios e Apostas, que é de regulação setorial, e é essa atividade que nós temos feito desde que a Secretaria foi criada em janeiro desse ano, com a edição dos atos normativos, com o processo de autorização em curso, inclusive com as medidas de contenção de danos que gerou essa lista de empresas que podem legalmente atuar no Brasil, e nisso tudo nada tem relação com questões fiscais. Vossa Senhoria, em depoimento à CPI dos jogos e apostas, já enfrentou essa temática. E eu vou trazer à memória, caso Vossa Senhoria não se lembre, a resposta que deu ao senador Romário, quando ele pergunta objetivamente sobre essa questão. Vossa Senhoria disse: nesse período de isenção adicional para as bets. Não, o senador Romário lhe pergunta: nesse período de isenção adicional para as bets offshore continuarem operando no Brasil, continuam então sem pagar imposto? A sua resposta: essa é a interpretação. Em decorrência da nossa interpretação, sim. Está falando de isenção. O uso Vossa aqui... Senhoria mudou de opinião, revisitou a tese. Esse depoimento foi dado numa CPI que está em curso no Senado Federal. Se da minha fala, o uso da palavra isenção, que não me lembro de ter eu usado essa expressão, decorrer uma interpretação equivocada, não foi isso que eu quis dizer. O que eu disse não existiu de fato uma capacidade de persecução desse pagamento por conta das dificuldades setoriais, que a partir do dia 1º de janeiro a gente passa a ter essa capacidade. Bom, pode-se afirmar então, e aí a partir da afirmação que fez na outra CPI e que agora está revisitando um pouco a tese, me parece, que o secretário está falando aqui de renúncia fiscal. Não. De renúncia de receita. Eu vou além para fazer uma comparação com Vossa Senhoria. A nível de política regulatória fiscal do Ministério da Fazenda, não existe uma discrepância entre o tratamento dado às bets com mais de um ano de isenção desde a regulamentação e a cobrança de impostos sobre a Shopee, e-commerce, em compras abaixo de $50? Qual a opinião de Vossa Senhoria sobre isso? A nossa opinião é que não há que se falar em renúncia. O que nós temos é um incremento de uma capacidade de controle do Estado dessas empresas para que a partir do dia 1º de janeiro a gente tenha uma total visibilidade dessas atividades. E nesse período em que elas estão operando, como que a gente classifica a operação dessas empresas que faturam bilhões, mas não arrecadam 1 centavo para os cofres brasileiros? Qual é o nome que se dá a isso? Bom, senador, teríamos que olhar caso a caso seja um imposto devido e não pago, isso é um caso de crime fiscal. Não vou fazer caso a caso, vou pegar só as que Vossa Senhoria já teve a oportunidade de analisar, as 101 que estão no portal do Governo Federal, que aí
Vossa Senhoria não pode alegar desconhecimento porque já autorizou. Não, nunca autorizamos ainda, porque estamos em processo de autorização. Os primeiros atos normativos de autorização, eles se darão ainda Vossa esse Senhoria ano. está, nesse momento, dizendo que essas empresas todas estão ilegais, desautorizadas? Não estou, de forma alguma, senador. Secretário, não tem outro meio termo? Existe sim. Se a gente ler o parágrafo único do artigo 9º da Lei 14.790, o que a gente vai ver? O Parlamento dizendo que a exigibilidade da lei e dos atos normativos regulatórios desse setor se dá num prazo não inferior a 6 meses, assim determinado pelo Ministério da Fazenda. As regras regulatórias desse setor, por isso, têm a sua exigibilidade plena a partir do dia 1º de janeiro desse ano. E isso, repito, nada se mistura com autorizações dadas, que nós não temos autorizações dadas, nós estamos concluindo os procedimentos de autorização e nada tem a ver com qualquer forma de afastamento de legislação que não tem relação direta com a regulação setorial. Senhor presidente, o que o secretário está dizendo aqui, eu vou tentar traduzir. Porque ele já foi para lá e para cá umas 3 vezes. Ele vai para um lado, de repente ele muda de versão. Eu vou pedir que seja juntado ao acervo documental desta CPI o documento, as notas taquigráficas do depoimento prestado pelo senhor Regis Dudena no âmbito da CPI de Jogos e Apostas, que sirva de provas no âmbito desta CPI. Eu vou aqui, a Lei 14.790, senhor presidente, no artigo 4º. Por isso eu perguntei a Vossa Senhoria no começo, a minha primeira pergunta foi: Vossa Senhoria e a sua secretaria está cumprindo a lei? Está cumprindo o próprio regulamento que foi estabelecido? Eu vou trazer aqui algumas previsões legais. E aí Vossa Senhoria vai dizer se está cumprindo ou não está cumprindo. Espero que não se escude lá no 9º parágrafo único para praticar a escusa de obrigação ou de dever legal. Porque isso, com toda a vênia, não é respeitoso com o parlamento brasileiro. Não é respeitoso com o parlamento brasileiro. O artigo 4º assim dispõe: as apostas de cota fixa serão exploradas em ambiente concorrencial mediante prévia autorização a ser expedida pelo Ministério da Fazenda. E a publicidade do governo é na direção de que o Ministério da Fazenda autorizou. E tem lá uma lista das autorizadas. E faz propaganda dizendo para as que não estão nessa lista, para que corra em prazo determinado para proceder com o ato, com o processo administrativo para ter a autorização. Nos termos desta lei e da regulamentação do que trata o parágrafo 3º do artigo 29 da Lei 13.756 de dezembro de 2018. O artigo 6º. A exploração de apostas de cota fixa será exclusiva de pessoas jurídicas que, nos termos desta lei e da regulamentação do Ministério da Fazenda, receberem prévia autorização para atuar como agente operador de apostas. Nos termos da lei, receberem autorização. O Ministério está dizendo que já tem autorização. Ok? O artigo 7º. Somente serão elegíveis à autorização para exploração de apostas de cota fixa as pessoas jurídicas constituídas segundo a legislação brasileira, com sede e administração no território nacional, que atenderem às exigências constantes da regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Eu perguntei a Vossa Senhoria se o Ministério está cumprindo a lei. Eu estou lendo a lei. Estou lendo a regra aprovada pelo Parlamento Brasileiro. O artigo 8º. Sem prejuízo de outros requisitos estabelecidos na regulamentação do Ministério da Fazenda, a expedição e a manutenção da autorização para exploração de apostas de cota fixa serão condicionadas a comprovação pela pessoa jurídica interessada da adoção e da implementação de políticas de procedimentos e de controles internos de 1. Atendimento aos apostadores e ouvidoria. Tem alguma dessas que tem isso? 2. Prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, especialmente quanto ao cumprimento dos deveres previstos nos artigos 10 e 11 da Lei 9.613 de março de 98 e Lei 13.260 de 16 de março de 2016.
Jogo responsável e prevenção aos transtornos de jogo patológico. Mas isso nesse período de licença, de estado de graça, nada disso está valendo, segundo o secretário aqui. Inciso 4. Integridade de apostas e prevenção à manipulação de resultados e outras fraudes. Mas nesse período não tem que verificar, não tem que monitorar. O artigo 11. A autorização somente será expedida se, após o exame da documentação e avaliação de capacidade técnica e financeira da pessoa jurídica requerente e da reputação e conhecimento de seus controladores e administradores, o Ministério da Fazenda concluir pelo atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares. Senhor presidente, o legislador desenhou o que o Ministério da Fazenda tinha que fazer. E o Ministério da Fazenda vem aqui e vai dizer para o Parlamento brasileiro que o artigo 9º, parágrafo único, autoriza o Ministério da Fazenda a conceder um período de graça, um período de imunidade fiscal, temporário. O 12, artigo 12. A expedição da autorização para exploração de apostas de cota fixa será condicionada ao recolhimento no valor fixo de contraprestação de outorga, conforme estipulado na regulamentação do Ministério da Fazenda. Conforme previsto no artigo 23, inciso 2 da portaria da SPA 827, e segundo amplamente divulgado pela SPA, inclusive por Vossa Senhoria em diversas ocasiões, as primeiras autorizações para os requerimentos que tenham formulado o pedido até 20 de agosto de 2024 serão concedidas em 31 de dezembro de 2024, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2025. Está certa essa informação? Serão concedidas até dia 31 de dezembro essas autorizações. Mas só, se me permite, antes, a Vossa Excelência menciona uma suposta imunidade fiscal. Isso, em momento algum, estava nem na minha fala, nem nos atos normativos, nem nos atos preparatórios do Ministério da Fazenda. Eu pergunto a Vossa Senhoria. Ficar claro. Então, se a SPA segue essa previsão e se, por acaso, alguma autorização já teria sido antecipadamente concedida, existe alguma autorização antecipadamente concedida? Nós não temos autorização, nós estamos num processo de autorização. Esse procedimento se iniciou dia 20 de maio. Todas as empresas que apresentaram os seus pedidos de autorização até dia 20 de agosto terão um procedimento de resposta ainda no âmbito de 2024. Das 114 empresas que peticionaram, 71 já foram notificadas para cumprimento das exigências finais. Essas exigências finais incluem pagamento de outorga e demonstração de algumas outras exigências. A partir do cumprimento dessas exigências finais é que nós teremos a publicação das portarias de autorização. E aqui eu reitero a fala de Vossa Excelência, eu tomo isso como um alerta que tomarei as devidas providências para que, se o site do Ministério da Fazenda usa equivocadamente a palavra autorização, isso está equivocado. Eu vou pedir o documento anterior. Esse documento, então, Vossa Senhoria está falando da divulgação, que está equivocada, que há que a parte de marketing do governo federal está cometendo um estelionato ao povo brasileiro. Eu não iria tão longe, só diria que eu uso, não, é porque o Ministério da Fazenda uso disse... a técnico da palavra autorização, só isso. Eu só queria... Eu posso fazer uma interrupção? Desculpa. Não? Eu queria só reforçar minha pergunta. Cadê aquele outro... Na sequência. Na sequência. Quando fala... Senhor Dudena, quando fala em lista de autorizadas, nessas autorizadas existem, inclusive... empresas que não pagaram a outorga, não é? Então, eu só faço é importante ficar claro, senador, por isso eu reitero. O uso da palavra autorizado aqui é um uso atécnico, um uso equivocado. Se olharem os atos normativos da Secretaria de Prêmios e Apostas, vocês irão ver, Vossa Excelências irão ver, que em momento algum a Secretaria falou de autorização. O que ela faz mediante uma imposição da lei do seu artigo 9º, parágrafo único, é reconhecer como em período de adequação aquelas empresas exclusivamente que foram
ao Ministério da Fazenda pedir essas autorizações e, portanto, fazemos um corte para restringir as empresas que poderão atuar em cumprimento ao que determina o parágrafo único, artigo 9º, durante este período. A partir do dia 1º de janeiro, aí sim, efetivamente, nós só poderemos falar de empresas atuantes, aí sim, autorizadas. Até lá, o uso da palavra autorizado, eu admito que está errado, mas não é um uso da palavra que nós nos utilizamos nos atos normativos e preparatórios da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Mas essa lista que está aí é uma lista de bets que estariam em processo de regulamentação, mas muitas delas, inclusive, ainda não pagaram a sua outorga, não é isso? Exato, eles têm prazos de pagamento da outorga, aquelas que cumpriram os requisitos iniciais. A partir do momento que elas são notificadas, há um prazo de 30 dias para cumprimento das exigências finais. Dentre as exigências finais, encontra-se também o pagamento de outorga. Das 71 notificadas, 16 pagaram até agora a outorga e, de novo, só aquelas que pagarem a outorga e que cumprirem os demais requisitos finais é que serão efetivamente autorizadas e poderão atuar no país a partir do dia 1º de janeiro. Secretário, eu lhe indago o seguinte, como que Vossa Senhoria explica o fato de empresas com CNPJ em outro país, ancorada em outro país, como essas empresas recolheram o valor da outorga no Brasil? Como senador, aqui há uma confusão que eu acho que é importante ficar claro, que as empresas que pediram autorização, aquelas que vieram ao Ministério da Fazenda pedir autorização para fazê-los, elas têm que cumprir toda a legislação, inclusive as nossas portarias. Portanto, as empresas que pediram autorização no Ministério da Fazenda somente poderão, uma vez cumpridos todos os requisitos, serem notificadas para pagamento de outorga, inclusive os outros requisitos finais. Portanto, é importante ficar claro, que eu acho que não ficou até este momento, as empresas que estão com seus pedidos de autorização em curso no Ministério da Fazenda são empresas brasileiras, constituídas no Brasil, conforme a legislação nacional, indicando quem são seus dirigentes, indicando quem são os seus sócios, indicando quem são os seus beneficiários finais. Apenas empresas com essa conformação podem pedir e, uma vez cumpridos diversos outros exigências trazidas na lei, mas sobretudo nas portarias, é que elas são notificadas para o cumprimento dessas tarefas finais, para aí sim ter a autorização concedida. Me permita fazer aqui, aí nós temos que dialogar sobre o que está acontecendo. Uma coisa é, a fala de Vossa Senhoria vai numa direção e a prática está em outra muito diferente. Quem está divulgando a lista de bets autorizadas é o governo federal, é o Ministério da Fazenda. Tem 101 autorizadas nessa lista oficial. Olha o que está escrito ali no subtítulo da matéria que está no site do governo federal. Empresas não listadas são ilegais. Bom, logo, as empresas listadas são, por dedução lógica, legais. Concordo com esse argumento. Ok, vamos lá. Eu só reitero o eu estou indo para aquilo que o seu governo está divulgando, para o seu ministério. Empresas não listadas são ilegais e sites só ficam no ar até 10/10, para que apostadores resgatem valores depositados. Depois serão bloqueados. Mas obrigação de pagamento permanece. Veja, é o governo federal que está fazendo a divulgação. Aí eu lhe pergunto, as empresas que estão na lista oficial do governo como autorizadas, que vai para a televisão, para a rede nacional, e diz, essa bet aqui é autorizada. Nós tivemos um depoimento na semana passada de uma bet que veio aqui e disse que ela é autorizada e ela está 100% legal. Uma empresa ancorada em Curaçao. Vossa Senhoria tem conhecimento disso? Só para ficar claro... A propaganda dela está irregular ou está regular?
Se ela usou a expressão autorizado, está errado. Se ela usou a expressão legal, por força do parágrafo único do artigo 9º da Lei 14.790, é possível reconhecer que empresas que estão atuando neste período estão em adequação e, portanto, é possível reconhecer que elas estão legais. Secretário. E, a contrário senso, é possível reconhecer que aquelas que não estão neste período de adequação e, se insistirem em atuar, estão ilegais. É por isso que a gente tomou todo o cuidado para olhar as empresas que efetivamente pediram essas autorizações do Brasil, que são empresas brasileiras, constituídas no Brasil, das quais conhecemos os sócios, conhecemos os dirigentes, e apenas a partir dessas empresas, ao indicarem os seus domínios, eles puderam continuar no âmbito desse período de adequação previsto pela Lei 14.790, lá no artigo 9º, parágrafo único. Isso quer dizer que Vossa Senhoria está reconhecendo como possível, à luz do arcabouço normativo nacional, uma portabilidade? Alguém entra com um processo administrativo no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Vossa Senhoria, e opera com outra empresa. Essa portabilidade é legal? Não é propriamente uma portabilidade, Qual é o termo? senador. Aqui o que nós estamos dizendo é por meio de qual domínio essa empresa está prestando o seu serviço nesse período. E por conta do parágrafo único do artigo 9º, que reconhece que as empresas que estão em atividade poderão continuar em atividade, a gente, para restringir o número de empresas que prestam esse serviço com atenção, sobretudo, aos apostadores e à economia popular, nós criamos essa regra de modo a partir dessa portaria especificamente, restringirmos empresas apenas àquelas das quais sabemos quais são as empresas, sabemos quem são os sócios, sabemos quem são os dirigentes. Então, o que a portaria de adequação visou fazer foi essa restrição das empresas que poderão prestar serviços de forma legal neste período, até que se encerre o procedimento de autorização em curso e, a partir do dia 1º de janeiro, aí sim, só as empresas autorizadas, mediante uma autorização dada por portaria do Ministério da Fazenda, poderão continuar atuando. Secretário, me desculpe, mas o que Vossa Senhoria está afirmando aqui é de uma gravidade sem parâmetros na história do Brasil. Veja, quando o poder concedente utiliza o termo autorizada, e quem está utilizando o termo autorizada é o poder concedente, é o Ministério da Fazenda, é o governo federal. Ele está autorizando de forma tácita. Seria a mesma coisa que o Ministério das Comunicações passasse a autorizar de forma tácita as rádios piratas no Brasil. Ficam todas autorizadas de forma tácita a operar no Brasil. É isso que Vossa Senhoria está dizendo a esta CPI. Não, de forma Empresas que estão senador. ancoradas em paraísos fiscais, sites hospedados lá fora, operando no Brasil com licença para operar sem tributar, sem arrecadar, sonegação fiscal, evasão de divisas, renúncia fiscal, renúncia de receita. Senhor presidente, eu vou partir para a conclusão aqui. A partir de 1º de outubro de 2024, a SPA e o Ministério da Fazenda fizeram uma ampla... E eu estou voltando nisso aqui, secretário, porque Vossa Senhoria está tentando aqui desfazer o que o governo federal está fazendo. Vossa Senhoria está desmentindo o governo e o teu ministério. A partir do dia 1º de outubro, o Ministério da Fazenda passou a fazer ampla divulgação em mídia aberta, em redes sociais, indicando lista de bets autorizadas a atuarem no país até dezembro deste ano. Aqui eu tenho. Se Vossa Senhoria... Não vou botar no painel, não, para não ficar gastando mais tempo. Está aqui. Todas Pela elas. ordem, presidente, pela ordem. Todas elas. Eu estava ordem. no meu gabinete acompanhando a discussão e o senador Marcos Rogério já está pelo menos há 1 hora fazendo a inquirição ao secretário. Eu pergunto a Vossa Excelência se foi estabelecido o prazo regimental para perguntas, respostas, enfim. Senador Humberto, eu estou aqui também desde de manhã e eu fui muito parcimonioso com todos. Todos fizeram as inquirições que acharam pertinentes,
com todo respeito aí ao nosso convidado. E nós temos aqui, eu acho que o senador Marco Rogério não foi o que mais demorou nas perguntas. E ele já vai para, eu acho que ele já vai para suas considerações finais. Em seguida eu tenho a senadora Damares, o senhor inscrito e o senador Magno Malta. Mas eu vou ficar aqui. Se precisar ficar até a noite também, eu fico, não tem nenhum problema. A guisa, inclusive, da gente esclarecer essas dúvidas que estão sendo colocadas aqui, com todo respeito a todos. Mas, senador, eu acho que seria importante, até porque todos nós temos várias atividades, não é, que se pudesse estabelecer, deixaríamos ele concluir, mas a partir daí se estabelecesse um tempo, à exceção da relatora, mas se estabelecesse um tempo para que fossem feitas as inquirições. Vamos, é razoável? Senhor presidente, é razoável 10 minutos para cada um? É razoável? Não, é razoável, pergunta. Numa CPI, não. Não, eu posso. Não, eu posso utilizar a minha prerrogativa de estabelecer, claro, mas sempre privilegiando o que pensa a maioria, não tem nenhum problema aqui. O presidente tem sido. E aí, eu estou com muita. Eu vou concluir a minha fala. Pois não. O presidente tem sido aqui com todos os parlamentares. Com todos. Com todos os parlamentares, de base e oposição. Tem tratado com a mesma régua, com a mesma extensão temporal para a exposição. Eu entendo a preocupação do senador Humberto Costa e a preocupação dele com o regimento, no momento em que a gente está diante de um depoimento, que é um depoimento sensível para o governo. Eu entendo isso. E aqui teria aqui muitas outras perguntas para fazer ao secretário, mas ele está repassando as mesmas teses e desmentindo, repito, o governo. Eu estou aqui com essa lista autorizada pelo governo, onde ele faz divulgação em massa dessa autorização. Secretário, eu poderia trazer uma a uma as plataformas, as empresas de games, de jogos, que estão na lista do governo federal, na lista do Ministério da Fazenda, da sua secretaria. Só as 6 primeiras, das 6 primeiras, 5, a lista de Vossa Senhoria. Das 6, 5 estão ancoradas fora do Brasil. 5 estão ancoradas fora do Brasil. Então, senhor presidente, para não ser cansativo aqui aos colegas, eu vou agradecer a Vossa Excelência a benevolência do tempo. Poderia fazer aqui perguntas objetivas, inclusive, em relação a algumas plataformas. Na semana passada, nós tivemos um depoimento aqui de um operador. Eu mostrei a ele o meu ingresso. Eu ingressei na plataforma. Coloquei lá os dados. E quando houve a fase de certificação, tudo isso é ignorado. Não existe qualquer procedimento de controle. E é uma empresa que está com propaganda nacional, dizendo que está autorizada pelo governo federal. E você está dizendo aqui que não tem nenhuma empresa autorizada. Mas a empresa está com propaganda em rede nacional dizendo que está autorizada. Eu espero que o Ministério da Fazenda e que a Secretaria de Vossa Senhoria, ao sair daqui, determine a suspensão de todas elas. Ou então, Vossa Senhoria tem uma versão para fora e tem outra versão para dentro da CPI. Porque não tem outro caminho. Ou determina a suspensão, inclusive das propagandas que proclamam a autorização do governo federal, ou então Vossa Senhoria preparou uma versão apenas para a CPI. Mas aqui, a primeira empresa da lista das pessoas jurídicas, só para citar como exemplo, em atividade, que apresentaram requerimento de autorização ao Ministério da Fazenda de até 17 de setembro de 24, com respectivas marcas e domínios de internet, que poderão explorar a posse de cota fixa nacionalmente no período de adequação até 31 de dezembro de 2024. Lista essa divulgada pelo governo federal é a Kaizen Games Brasil, cuja marca é a famosa Betano. Acessando o aplicativo dessa empresa, verifica-se a existência de diversos jogos, incluindo o jogo do Tigrinho, famoso. Havia outros jogos do Tigrinho também disponíveis no aplicativo. Tem plataformas que foram
vetadas pelo Ministério da Fazenda, como provedor de jogos, encaminhado para aquela lista de proibição, e que posteriormente ela volta como plataforma de hospedagem. E ao invés de ser o canal de um operador de jogos, ele passa a recepcionar centenas. A lista aqui oficial diz que tem 101 autorizadas no Brasil. Uma única plataforma autorizada pelo Ministério da Fazenda, tem mais de 100 jogos dentro da plataforma. Esse é o ambiente do que nós estamos enfrentando. E aí eu pergunto, esses jogos são legais ou ilegais no Brasil? Vossa Senhoria já disse aqui que essa autorização não é autorização, que não tem empresas autorizadas, que o Ministério não autorizou. Portanto, nós estamos diante de uma ilegalidade. Vossa Senhoria entende que o consumidor, inclusive pessoas com menor grau de escolaridade, estão devidamente protegidos diante do que o governo está fazendo nessa questão dos jogos? Acho que é importante ficar claro novamente a distinção, que acho que a pergunta reapareceu, senador, de diversas formas, e acho que é importante a resposta reaparecer, já que a pergunta é a mesma. Então, para começar, nós temos um contexto que é o de autorização. Isso é um estatuto do direito administrativo que prevê a necessidade de um procedimento, e nós estamos hoje no Ministério da Fazenda, desde maio deste ano, recebendo pedidos de autorização e seguindo todo o regulamento legal, assim como o regulamento normativo infralegal, tratando cada uma dessas empresas constituídas no Brasil, conforme a legislação brasileira, para, uma vez cumpridos todos os requisitos iniciais, notificar essas empresas para cumprimento dos requisitos finais e, se vierem a cumprir, elas terão, até o final deste ano, uma autorização no sentido técnico da palavra, e a partir do dia 1º de janeiro, ela começa a atuar no Brasil, e só aquelas que efetivamente foram autorizadas poderão atuar no Brasil. E a plenitude da aplicação dos atos normativos se dá a partir do dia 1º de janeiro. E por que isso foi feito? Isso foi feito, eu peço desculpa para Vossa Excelência, mas já que a pergunta reapareceu, eu preciso fazer a resposta. Existe um dispositivo na lei, que é o parágrafo único do artigo 9º, que determina que as regras específicas de regulação previstas na lei, previstas nos normativos infralegais, tenham um período de adequação não inferior a 6 meses, a ser determinado pelo Ministério da Fazenda. O que então o Ministério da Fazenda fez foi uma portaria de restrição de empresas que podem atuar neste período legal, estipulado pelo parágrafo único do artigo 9º, dizendo que apenas as empresas que pediram autorização, ou seja, empresas brasileiras constituídas no Brasil, das quais sabemos o CNPJ, os sócios, os dirigentes e os beneficiários finais, essas empresas tiveram oportunidade de, para este período de adequação, indicar em quais domínios elas prestam esse serviço durante este período de adequação. O uso atécnico da palavra autorização presente ali na comunicação do Ministério da Fazenda precisa ser corrigido, e isso será determinado. Então eu vou te dar adicionalmente, senador, se me permite para concluir, as empresas que hoje estão atuando neste período de adequação, que se utilizam de palavras como adequação equivocadamente, estão sendo notificadas para retirar. E a última disposição que eu acho importante mencionar é: nós temos, mediante esse controle, um avançar daquilo que o Estado tem feito para proteger os apostadores e a economia popular. A possibilidade de sabermos quem são essas empresas é algo que nos traz ganho, ainda que neste período de adequação previsto, repito, no parágrafo único do artigo 9º da Lei 14.790. Eu repito a pergunta porque você não me respondeu objetivamente. Os jogos oferecidos, eu estou citando uma como exemplo, eu poderia citar aqui dezenas. Os jogos oferecidos pela Betano são ou não legais ou ilegais no Brasil? A inclusão dos jogos online se deu por meio da... São legais ou ilegais? Senador, assim... Não, porque se Vossa Senhoria disser, reafirmar aqui que não há autorização, a resposta é óbvia. Não me parece. Porque são ilegais? Não, senador, ou a gente interpreta de fato a lei... O secretário não tem duas interpretações. Não tem. Existe a interpretação que foi feita... garanta a palavra da pessoa que está respondendo. A palavra está garantida, senador. Eu só preciso que ele diga com clareza... Vossa Excelência não deixa ele nem responder. Mas Vossa Excelência está incomodado com o tempo? Não, ele vai responder sim. Por favor. Aliás, aqui,
você sempre será tratado com urbanidade e educação. O presidente dessa comissão tem esse perfil, então fique tranquilo, fique à vontade, você responde o que você quiser, você não é obrigado a responder aquilo que possa de alguma forma lhe incriminar. Fique absoluto. Isso aí é um princípio constitucional que nós respeitamos absolutamente aqui. E pela minha postura, fique tranquilo, você tem o tempo que você quiser para explicar. Se você sentir que você está sendo instado a ser mais rápido, eu digo, presidente, eu preciso de mais tempo, fique absolutamente à vontade. Obrigado, presidente. Então, como eu vinha dizendo, o que é importante para responder a sua pergunta, excelência, é entender o que é período de adequação. Um período de adequação que foi previsto na lei, no parágrafo único do artigo 9º, é dizer que neste período as regras específicas do setor não são exigíveis. Isso está na lei, isso é a interpretação. Que tipo de licença é essa? É uma licença de período de adequação. Que tipo de licença dentro do ato administrativo? Não, nós não temos uma licença. Então elas estão legais ou ilegais? Elas estão legais desde que. E o desde que neste caso, como nós já temos um ato normativo do Ministério da Fazenda que traz já algumas restrições, como, por exemplo, ter pedido autorização, então nós já temos uma exigência imposta por meio de um ato administrativo do Ministério da Fazenda de que apenas aquelas que já estão com pedido de autorização sendo analisado no Ministério da Fazenda possam indicar em que domínios têm prestado o serviço. Isso Essas estão autorizadas? Não estão autorizadas porque então, o uso da palavra autorizado é um uso técnico que me permite que Vossa Excelência... Eu queria concluir aqui... Não, eu ainda tenho uma resposta, Excelência, sobre a questão dos jogos, que é importante da pergunta que Vossa Excelência trouxe. O que nós temos hoje essa atividade, ela passa a ser plenamente monitorada e fiscalizada a partir do dia 1º de janeiro, por força do parágrafo único, artigo 9º e da regulamentação, e a partir de então nós iremos entrar especificamente nos detalhes de quais jogos ofertados possam ser ofertados na empresa, e aqui nós temos uma portaria específica que trata dos critérios técnicos de o que um jogo precisa ter para poder ser ofertado, e nós temos um procedimento, que é o procedimento de certificação, que é uma empresa que analisa esses jogos e vê se nos jogos nós temos todos os requisitos da portaria de jogos assim previstos. A partir deste conjunto de informações e da plenitude da vigência normativa em 1º de janeiro, a gente pode afirmar peremptoriamente se determinado jogo é ou não ilegal. O que nós temos hoje nesse período de adequação caso venha a ser ofertado uma atividade que extrapole o âmbito objetivo daquilo que a legislação permitiu, essa atividade passa a ser ilegal. Então, por exemplo, se tivermos um caso de violação do Código de Defesa do Consumidor, se tivermos violação da legislação em relação à criança e adolescente ou ainda de natureza penal, isso tudo merece a persecução de cada um dos seus órgãos de controle. A regulação específica, a temática específica prevista tanto na Lei 14.790 quanto nas portarias, isso tudo passa a ser monitorado e fiscalizado a partir do dia 1º de janeiro, e aqueles que vierem a descumprir incorrendo em infrações passarão por um processo sancionador e, eventualmente, aplicação de penalidades que pode chegar a apenas de 2 bilhões de reais de multa e perda da autorização. Neste momento, então, nós estamos, como eu reiteradamente disse, num período de adequação previsto no parágrafo único, artigo 9º da lei. Eu lhe pergunto essas duas, e aí uma Vossa Senhoria pode encaminhar depois à CPI, não há nenhuma divergência com relação a isso. Com relação às empresas de meio de pagamento. Se o governo tem controle dos ativos que entram nessas empresas de meio de pagamento, porque as empresas ancoradas em paraíso fiscal, como Azerbaijão, como Curaçao e outros, elas utilizam meio de pagamento no Brasil para isso. Lá fora não recebe PIX, é só aqui. E eu gostaria que Vossa Senhoria oferecesse à CPI essa informação com relação aos meios de pagamento. Eu acho que esse é um ponto sensível. E dois, e aí gostaria de uma resposta objetiva. Vossa Senhoria está falando do período de adequação para quem já estava operando. Vossa Senhoria pode afirmar diante dessa CPI que da lista de autorizadas pelo Ministério da Fazenda e pela SPA,
Não há empresas que foram constituídas em 2024 e que, portanto, estariam fora daquilo que, teoricamente, seria a cobertura desse período de ausência de Estado para controlar ou para tributar. Não tem empresas dessas da lista do Ministério da Fazenda que foram abertas, instituídas depois da regra em 2024? Aqui há uma distinção, senador, entre a empresa que foi constituída para fins de pedido de autorização da empresa do seu grupo econômico que prestava o serviço no momento da aprovação da lei. O que nos coube garantir é um mecanismo em que linkássemos uma empresa com a outra, ou seja, com a portaria que trata desse período de adequação, portaria 1475, o que nós fizemos? Justamente trazer a oportunidade das empresas que atuavam de fora do Brasil, que atuavam de forma offshore e que por conta desse período de adequação puderam continuar atuando, a permanecer atuando desde que elas tivessem em território nacional uma empresa brasileira que já houvesse pedido a autorização da qual teríamos acesso a informações como CNPJ, como sociedade, como beneficiário final. Então, o que é importante ficar claro para uma análise técnica e detalhada sobre o tema é diferenciar a empresa constituída no Brasil para fins de autorização, que por força do que demanda a lei e as portarias precisa ser uma empresa brasileira constituída conforme o ordenamento jurídico brasileiro, daquelas empresas que nesse período de transição longo pela qual infelizmente o país passou, atuavam no Brasil. Então o que nós fizemos é necessariamente reconhecer quem são as empresas no Brasil neste momento e demos a oportunidade de identificação dessas empresas que estavam atuando no Brasil no momento da sanção da lei. Nesse ponto, objetivamente, nesse ponto, dessas que estão aqui, quantas perguntas o senador vai fazer no mesmo tema? Eu sei que incomoda. Não incomoda, não. É porque Vossa Excelência está sendo inadequado. Eu estou dando uma oportunidade para ele em cima de um tema que vai voltar daqui a pouco. Olha. Dessas empresas que estão na lista, Vossa Senhoria está falando de algumas que estão lá fora e que abriram o CNPJ aqui para poder começar o trâmite administrativo do processo. Estou perguntando, são apenas essas que têm lá fora já operando no Brasil? Ou existem empresas que literalmente foram criadas, instituídas depois e que não estavam em operação? Apenas isso e eu finalizo, então, agradecendo Vossa Excelência. A resposta objetiva à pergunta de Vossa Excelência é: nós temos das empresas que puderam indicar em quais domínios estão operando desde o momento anterior à sanção, todas as empresas são empresas constituídas no Brasil. Então, todas as empresas que indicaram são empresas constituídas para fins do pedido de autorização. O momento de constituição dessas empresas é variado, mas em sua ampla maioria são empresas constituídas recentemente para pedido de autorização. O que ocorre é que essas empresas têm nos seus grupos econômicos empresas que prestavam esse serviço e que durante este período de adequação, por força do que previu o artigo 9º, parágrafo único da Lei 14.790, puderam continuar atuando no Brasil neste período de adequação que se encerra no dia 31 de dezembro deste ano. Portanto, há que se diferenciar o que é a empresa constituída no Brasil que pediu a autorização da empresa pertencente ao seu grupo econômico que prestava esse serviço no momento da sanção da lei e que, portanto, tem o direito de atuar no Brasil neste período de adequação dado pela legislação federal no seu parágrafo único do artigo 9º.